Salve, salve, queridos amigos, queridos alunos, muito bom estar com vocês. Continuando o nosso curso de bioquímica, sim, estamos no finalzinho dele, ó. Estamos falando ainda dos ácidos nucleicos, a nossa aula número 6, a quinta parte sobre ácidos nucleicos. Na verdade, os ácidos nucleicos se tornou uma aula tão extensa, em 5 partes, porque nós já estamos fazendo uma referência à citologia. A gente já está entendendo como é que ocorre síntese proteica. Então, estamos pegando uma parte da citologia, que é a síntese proteica, e colocando junto com a bioquímica, fazendo essa inter-relação da bioquímica, rapaziada. Então, você que não assistiu às aulas anteriores, vale a pena dar uma olhadinha em todas as 4 partes das aulas anteriores. Para você que ficou aí um tempinho sem ver, mas assistiu, vou ajudar vocês, tá? O que nós vimos até o momento? Então, nós vimos o DNA, né, o ácido desoxirribonucleico, que ele é formado pela união dos nucleotídeos. Ele é uma fita dupla. Aí vem as enzimas, toda aquela coisa que nós já vimos, que está detalhada na aula de DNA. E quando nós abrimos a dupla fita do DNA, nós conseguimos fazer um evento chamado de ou replicação, ou seu sinônimo, duplicação. Tanto faz, é a mesma coisa. Então, quando o DNA serve para formar outro DNA, nós damos o nome a isso de replicação. Por que isso acontece, rapaziada? Porque nós, seres humanos, temos 46 cromossomos dentro da nossa célula. E quando as nossas células se dividem por mitose, cada nova célula continua com 46 cromossomos. Então é lógico, é racional que antes de dividir esse material genético, ir metade para cada célula, o ideal, o correto e o que ocorre mesmo é que esse material genético, esse DNA, se duplique antes de dividir. Então, para manter constante o número de cromossomos da espécie humana, ocorre esse evento aí chamado de replicação. Quando esse DNA serve de molde para fabricar o RNA mensageiro e, consequentemente, lá no final, sintetizar uma proteína, então é o que nós estamos vendo nessas aulas, né? Então, o DNA fabrica o RNA mensageiro, que vai fabricar o RNA transportador, que vai codificar uma proteína. Isso é a síntese proteica. Então, a primeira parte do processo de síntese proteica, o processo de você fabricar uma proteína, é produzir RNA mensageiro a partir do DNA. Isso nós também já vimos de maneira detalhada na 4ª parte dessa aula. Esse fenômeno de fabricar RNA mensageiro a partir do DNA recebe o nome de transcrição. Então, até o presente momento, nós vimos isso, tá? De uma maneira muito resumida. E o que nós vamos ver agora? Nós vamos ver como ocorre a interação desse RNA mensageiro junto com o RNA transportador, esse Tzinho é de transportador, consequentemente lá nos ribossomos, essa interação do mensageiro com o transportador leva à fabricação de uma proteína. Esse nome é a tradução, que é o tema da parte da aula de hoje, a tradução, ok? Então, galerinha, vamos ver aí como é que ocorre esse processo de tradução. Então, tradução é o processo em que o RNA transportador une-se com o RNA mensageiro lá nos ribossomos, para que através das ligações peptídicas possa uni-los, unir quem? Unir os aminoácidos e formar uma proteína. Lembrando que a proteína é um polímero
formado pela união dos monômeros, que são os aminoácidos. Um monte de aminoácido juntinho, através das ligações peptídicas, irá formar uma proteína. Vale a pena, então, agora nós mergulharmos nesse mundo. Já que nós estamos trabalhando dentro da bioquímica, vale a pena a gente ver como é que esse processo químico ocorre. Então, vamos lá. Separei aqui um videozinho, provavelmente vai dar problema aí de direitos autorais. Esse vídeo não fui eu que fiz, claro, tá? Mas eu vou fazendo, vou comentando junto com vocês o que está ocorrendo nesse vídeo, vou pausando ele. Nós vamos ver nesse vídeo, voltando aqui, nesse vídeo, todo o processo, olha lá, do DNA até a proteína. Então, tudo que nós vimos até agora e o que nós vamos ver hoje. Temos aqui a célula, tá? Esse rosa é a membrana plasmática, estamos atravessando a membrana plasmática. Só para relembrar um pouquinho, vamos aproveitar essa imagem aqui, galera. Nós estamos dentro de uma célula animal. Olha o núcleo central aqui. Nós temos o retículo endoplasmático, liso e o rugoso. Temos as mitocôndrias, vejam aqui duas mitocôndrias, né? Temos o complexo de Golgi, olhem aqui os complexos de Golgi, tá? E aqui os lisossomos. Eles escolheram, então, essas organelas para representar. Relembrando que o retículo endoplasmático liso está mais relacionado com a produção de esteroides. O retículo endoplasmático rugoso, ele é rugoso porque tem ribossomo, que é tema da aula de hoje, né? Então aqui é sintetizado as proteínas, que poderão ser armazenadas no complexo de Golgi, que darão origem aos lisossomos. Esses lisossomos realizam digestão celular. Para que tudo isso funcione, precisa de energia, que é produzido aqui nas mitocôndrias através da quebra da glicose. Tá, visto esse resuminho geral, vamos continuar nossa viagem aí no interior da célula. Para onde que nós vamos? Nós vamos lá no núcleo, que é onde vai ocorrer, então, a produção do RNA mensageiro. Senhores, temos aqui um cromossomo, tá? Olhem aqui, travessão, aí, chegamos. Temos aqui um cromossomo, vejam só, um centrômero com duas cromátides. Ele já está duplicado, as cromátides já estão duplicadas, sinônimo de eu dizer que o DNA já está duplicado. Como assim, professor? Cromossomo, cromátide e DNA são as mesmas coisas? Nós já vimos isso lá na aula, na parte número 1 dessa aula. Então, vale a pena você rever, mas eu vou dando algumas dicas aqui. Então, olha só, vamos puxar uma fitinha. Essa fitinha, então, toda enrolada, se você prestar atenção aqui, você já viu essa imagem, nós temos aqui, então, a fita dupla do DNA, enrolado nessas, parecem moedas, mas são proteínas chamadas estonas. Isso serve para compactar o DNA, isso serve para condensar o DNA e ficar mais fácil o manuseio dele durante o processo de divisão celular, ok? Nós estamos descompactando essa fita para que a gente possa entender como é que ocorre, então, a síntese proteica. Então, quando eu tenho o material genético, quando eu tenho o DNA compactado, que é nessa figura aqui, é porque a célula vai se dividir, fica mais fácil de manuseá-lo. Quando ele está descondensado, que é essa característica aqui que vocês estão vendo nessa parte da figura, é porque a célula vai começar a trabalhar, vai começar a fabricar seu RNA mensageiro, seu RNA transportador e vai sintetizar a sua proteína. Então, seguindo aqui, olha lá as estonas que eu falei, o DNA. Estamos dando aqui um look nesse DNA, olha que lindo, bonito e maravilhoso, a dupla fita do DNA. E aí, ó, quero dar um pausezinho, voltar aqui e que vocês entendam que ele está chamando isso de, atenção,
Olha lá. Opa, voltando aqui. Parou. Ó, tá chamando essa parte aqui de gene, ó. Até desse ponto aqui a esse ponto iluminado, ele deu um destaque por essa iluminação, ele chama de gene. Gene é esse pedaço desse DNA que determina uma característica. Por exemplo, esse pedacinho aqui pode determinar a cor dos seus olhos. Esse outro pedaço aqui, se for um gene, ele pode determinar a textura do seu cabelo. E assim, cada parte do DNA que determinar uma característica recebe o nome de gene. Por que eu falei cada parte que determinar uma característica? Porque nós também temos fitas de DNA aqui que não determinam característica alguma, tá? Uma espécie de lixo por não determinar nada, tá? Um lixo gênico. Claro que não é lixo, não se joga fora, tá? Mas aquela parte que determina uma característica nós damos nome de gene. Portanto, o gene é o pedaço do DNA, o segmento do DNA que determina uma característica. Aí, nós vamos ver que esse gene servirá de molde para fabricar o RNA mensageiro. Então, nós temos uma enzima, o RNA polimerase, dentro da qual vai abrir a dupla fita do DNA. Isso você já viu também que acontece. Então, olha só, pessoal. Esse é o processo de transcrição. Nós temos a cadeia ativa do DNA, que é essa aqui de baixo, a cadeia passiva do DNA, que é essa de cima. Nós só vamos utilizar a cadeia ativa do DNA para fabricar o RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro, ele é fabricado a partir da cadeia ativa do DNA, ok? Então, para que serve a cadeia passiva, professor? A cadeia passiva serve para ser um dos moldes para a duplicação do DNA. Então, quando vai duplicar o DNA, essa é um molde, a cadeia passiva é um molde, forma uma dupla fita aqui. E a cadeia ativa também é um molde, forma outra cadeia complementar aqui. Aí eu fico com duas fitas duplas de DNA. Mas na hora de fazer a transcrição, que é o que está ocorrendo aqui, só a cadeia ativa serve de molde. Então, eu tenho no DNA, por exemplo, essa trinca aqui, ó, TAC, TAC, vai se ligar com AUG. Lembrando que no RNA não existe timina, ela é substituída pela uracila. Então vamos ver aí a transcrição. Muito bem. Vai ocorrendo a transcrição, então aquele gene, aquele molde de DNA, vai fabricar esse RNA mensageiro. Muito bem. Fabricou-se o RNA mensageiro. Olha que lindo, bonito, maravilhoso ele está aí. Ok? Bom, uma vez fabricado esse RNA mensageiro, tá? Ele vai deixar o núcleo pelos poros da carioteca, onde ele acabou de passar aí, e vai lá para o citoplasma. Lembrando que no citoplasma existe os ribossomos. Eis aí o ribossomo, duas subunidades, o RNA ribossômico e a proteína. Parou aqui. Esse daqui é o RNA transportador. Então, só relembrando das partes anteriores, existem basicamente 3 tipos de RNA que você não pode esquecer. Esse que é o RNA mensageiro, esse que é o RNA ribossômico, que é uma das subunidades do ribossomo, e o RNA transportador. O RNA transportador, queridos, vai capturar o aminoácido. Opa, comemos. Aí, vai capturar o aminoácido. Isso daqui é um aminoácido. Esse daqui, ó, é o RNA transportador, tá? RNA transfer do inglês. Amino acid, tá? Ok? Tá vendo que nós temos 3 letrinhas aqui, ó? U, C e A. Esse daqui são as trincas
das bases nitrogenadas do RNA transportador, que vai combinar-se com o RNA mensageiro. Olha que legal! Deixa eu melhorar a imagem. Aí. Esse é o RNA mensageiro. Como que você sabe? Porque ele está no ribossoma. Ele foi lá levar a mensagem do DNA. Então, esse daqui é o códon, pessoal. O que é o códon? Uma trinca de bases nitrogenadas. Ok? Uma trinca de bases nitrogenadas. A adenina se liga com a uracila, a guanina com a citosina, uracila com a adenina. E assim vai, tá? Bom, vejam só que o códon se une ao anticódon aqui na base e aqui em cima, olha que interessante. Esses são os aminoácidos. Cada anticódon, que é o que nós temos no RNA transportador, vai unir-se esse aminoácido a outro aminoácido através de ligações peptídicas, que nós já vimos nas aulas anteriores também a respeito de esses compostos formados pelo DNA e o RNA, os ácidos nucleicos. Então, olha lá, estão se unindo. E aí, essa união dos aminoácidos leva à formação de uma proteína. Lembrando também que a proteína tem sua estrutura primária, que são as sequências dos aminoácidos. Depois ele vai ficar em espiral, que é a estrutura secundária. Vai formar então o espiral, que é a estrutura secundária, tá? E aí esse espiral vai formar uma estrutura 3D, que é a sua estrutura terciária, que vai formar uma proteína. Aí nós tivemos o processo completo da tradução, pessoal. O processo completo da tradução visto através de uma imagem. Então, basicamente, nós vimos todo o processo da síntese proteica, do DNA para a proteína. Então, o DNA fabricou o RNA mensageiro, o RNA mensageiro fabricou o RNA transportador, que no final da história vai determinar a produção de uma proteína. Com isso, galera, eu encerro a nossa primeira parte da tradução. Vou deixar para o vídeo seguinte como é que ocorre o processo de bioquímica, processo de reação química desses eventos, ok? Então, já te encontro aí na segunda parte. Forte abraço, um beijo para vocês. Bom, agora que nós vimos de uma maneira macro, né, através do vídeo, através de ilustrações, nós vamos mergulhar então no processo bioquímico, tá? Então vamos lá pegar a dupla fita do DNA aberta, exposta aí para vocês de uma maneira didática, lembrando que ela é em espiral, tal, né? O que é o CP aqui em cima? Cadeia passiva. Como eu acabei de falar, a cadeia passiva, pessoal, ela serve apenas para a síntese proteica como uma parte que vai se ligar à cadeia ativa, tá? Para nós, o que vai interessar é a cadeia ativa. Então, olha só, nós temos aqui a cadeia passiva, que vai servir de molde para formar a cadeia ativa. Olha lá, a cadeia ativa, nós vamos entender ela, pessoal, como sendo oposta à cadeia passiva. Então, a adenina se liga com a timina. Óbvio que a timina se liga com a adenina. A guanina com a citosina. E assim vai ocorrer daqui para frente, tá? Então, CCT vai ficar GGA. CGA vai ficar GCT. E assim
sucessivamente, tá? Sucessivamente. Então, nós temos aí a dupla fita de DNA. Qual delas que vai servir de molde para fabricar o RNA mensageiro? Sim, a cadeia ativa. Então, o RNA mensageiro, nós temos aí a formação dele a partir da cadeia ativa do DNA. Bom, o T vai servir de molde para fabricar a adenina. A adenina, a uracila e assim sucessivamente. Óbvio que já vimos isso nas aulas anteriores, na aula de transcrição, ok? Você que não viu, vale a pena dar uma olhadinha. E assim vai sendo fabricado a cadeia do RNA mensageiro. Pessoal, informação importante. Perceba que nós vamos trabalhar com trincas de nucleotídeos, com trincas de bases nitrogenadas desses nucleotídeos. E a cada trinca eu tenho algo que nós vamos dar o nome de códon. Então, quantas trincas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trincas equivalem a 7 códons. Códon é uma trinca de nucleotídeos, é uma trinca de bases nitrogenadas correspondentes ao RNA mensageiro, ok? Então, beleza. Peguei, ó, percebam que eu vou pegar para dar uma limpada aí na imagem, vou tirar a dupla fita do DNA daqui e vou jogar o RNA mensageiro lá para cima. Então, olha só. A partir do RNA mensageiro, nós vamos ter a formação, a ligação com o RNA transportador. Então, tá aí. Percebam como é que vai ocorrer isso. Vou ficar quietinho enquanto se forma aí. Você vai dando uma olhada para ver se você entende um padrão. Perceberam um padrão nisso, rapaziada? Perceberam? Então é o seguinte, ó. No RNA transportador, o RNA transportador, eu tenho a adenina que se liga com a uracila, é sempre o oposto, tá? A uracila que se liga com a adenina, a guanina que se liga com a citosina. Nos RNAs, A com U, C com G. U com A, G com C, tá? Então nós temos a mesma formação. Mas percebam que se no RNA mensageiro essa trinca é o códon, no RNA transportador, por ser o oposto, a gente coloca aqui anticódon, porque é o oposto, tá? Então, no RNA mensageiro, cada 3 bases nitrogenadas eu tenho o códon, que vai se ligar ao seu oposto. No RNA transportador, eu tenho o anticódon, tá? O anticódon aqui. Bom, vejam só. Formando, se eu tenho 9 códons, obrigatoriamente eu terei 9 anticódons. Vamos dar uma limpadinha aqui. Muito bem. E agora, pessoal, lembra do videozinho? Essas trincas se unem a essas trincas e aqui vai determinar um aminoácido. Então agora eu vou mostrar para vocês, por exemplo, o AUG. Esse é o códon. Eu tenho uma tabela que é do códon. Como que você sabe? Está escrito aqui codão, tá? Codão. O códon é a mesma coisa. Essa tabela é do códon, então eu tenho que olhar o RNA mensageiro. Se aqui fosse uma tabela do anticódon, eu olharia o RNA transportador. Se essa tabela fosse de RNA, se aqui eu tivesse timina no lugar da uracila,
Eu olharia essa sequência aqui, pessoal. Olharia a cadeia ativa do DNA. Então, a única coisa que você precisa ficar um pouquinho mais esperto é ao que se refere. Como está escrito códon, eu vou olhar o RNA mensageiro. AUG, eu vou lá na tabela. Onde está AUG? Ah, está aqui, ó, AUG. Vou circular para vocês. Pessoal, informação importante. Toda proteína, sem exceção, vai sempre começar com um aminoácido chamado metionina, códon de inicialização. Então eu venho aqui, metiolina, tá? Sempre, toda e qualquer proteína começa com a metionina. Quer dizer que não pode ter metionina na sequência? Pode. Poderia ter 4, 5, 6 tet sem 1 milhão de metionina, mas sempre vai começar com metionina, tá? Pessoal, qual que é o próximo códon? O próximo códon é CCU. Então vou lá na tabela, vou procurar CCU. Qual é o aminoácido? Ah, prolina. Prolina, então o segundo aminoácido da proteína é a prolina. Próximo códon, CGA. Onde que está o CGA? Ah, tá aqui, ó, CGA. Qual é o aminoácido? Arginina. Qual a abreviatura? ARG. Então, ARG, de arginina. O próximo, GGU. Onde que está o GGU? Ah, tá aqui, ó, GGU. Qual aminoácido? Glicina. Vamos por lá a glicina. Próximo códon, UUU. Vamos lá na tabela. UUU. Ah, é a fenilalanina. Vamos por aqui, fenilalanina. O próximo códon, adenina, adenina, adenina. Onde que está isso? Ah, está aqui. Vou lá e coloco lisina. Percebam, então, que eu estou usando para a minha tabela de referência o RNA mensageiro. Mas reformando, não é comum, mas já vi tabelas de anticódon e já vi tabelas de DNA. Estejam atentos, tá? E agora uma outra informação importante, pessoal. Olha aqui, ó. UAA. Qual seria o aminoácido que ele determina? Ah, professor, é só ir lá na tabela e ver. Olha lá. UAA. Códon de finalização. Cadê aqui, pessoal, o aminoácido que ele determina? Ah, não tem, professor. É verdade. Não tem. Tá? Então, aqui não entra nenhum aminoácido. Se não entra nenhum aminoácido aí, significa que terminou de se formar a proteína. A lisina, nesse caso, foi o último aminoácido. O último, tá? Então, existem os códons de finalização, UAA, UAG, UGA, tá? Esses são os códons de finalização. Eles não determinam nenhum aminoácido, então, para a síntese proteica. Então, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 aminoácidos. E aqui em cima eu tenho 9 códons. Aqui embaixo em amarelo, 9 anticódons, sendo que esse códon, consequentemente esse anticódon, não determinam nenhum tipo de aminoácido. Terminou a síntese proteica. O que falta, pessoal? Falta agora fazer as ligações peptídicas entre esses aminoácidos. E isso ocorre ali na proteína, como no videozinho que você acabou de ver. Ok? Tudo bem? Entenderam esse processo? Se não entenderam, se pintou dúvida, manda mensagem, pessoal. Coloquem aí no bate-papo, no chat do YouTube, suas perguntas. Assim que puder, eu tento responder para vocês, tá? Porque o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos agora jogar tudo para as considerações finais. Então, olha só. 3 nucleotídeos ou 3 bases nitrogenadas. Isso daqui, ó. Tá? Cada 3 nucleotídeos ou 3 bases nitrogenadas determina um códon.
códon está no RNA mensageiro. Cada códon vai estar interagindo com um anticódon, que está no RNA transportador. E cada anticódon determina um aminoácido. Nós vimos que certos livros didáticos dizem que para ser uma proteína tem que ter 60 ou mais aminoácidos. Se tem que ter 60 ou mais aminoácidos, tem que ter 60, no mínimo 60 anticódons, no mínimo 60 códons, no mínimo, então se eu multiplicar 60 por 3, no mínimo 180 nucleotídeos. A menor proteína que existe, pessoal, tem que ter 183 letrinhas. 183 nucleotídeos. 183 bases nitrogenadas, porque a última é o códon de finalização. Correto? Certo? Mais outra coisinha importante, pessoal. O código genético é degenerado. Coisa estranha, professor. Tá, então vamos lá. O que isso significa? Olha só. Pessoal, esses códons aqui, AUU, AUC e AUA. Vamos procurar lá, ó, na nossa tabela onde eles estão. AUU, AUC, AUA. Eles determinam a isoleucina, né? Então vamos lá. Determina a isoleucina. O que significa dizer que o código genético é degenerado, professor? Porque muito provavelmente, lá no início do processo evolutivo, né, era apenas um códon, uma trinca que determinava a isoleucina. Mas percebam que ocorreu algumas mutações, uma mudança nessas bases nitrogenadas. Aqui permaneceu a mesma, essas duas, e o U, o C e o A, ambos não, né? Ambos seriam essas duas, né? Que partiu dessa. Então a trinca, esses três códons determinam o mesmo aminoácido. Então, o que significa dizer que o código genético é degenerado? Significa dizer que diferentes códons podem determinar o mesmo aminoácido. Diferentes códons, 1, 2, 3, 3 códons diferentes, determinam o mesmo aminoácido, tá? Então, a partir daí, rapaziada, isso é o conceito de que o código genético é degenerado. Espero que vocês tenham entendido, né? Vocês tenham gostado, que vocês possam entender, porque toda essa base, pessoal, nós vamos utilizar depois para entender melhor a genética, né? Já que nós estamos vendo como é que as características surgem, né? Como é que do DNA se forma uma proteína, e as proteínas são suas características, né? São seus adjetivos, se você é loiro, se você é moreno, se você tem cabelos lisos, cabelos crespos, ondulados, se os olhos são claros, né? Enfim, todas essas adjetivações que lá na genética nós chamamos de fenótipo é determinado pela ação dos genes. Muito bom estar com vocês, muito legal. Eu espero que vocês também tenham gostado do nosso encontro. E até a nossa próxima aula. Um beijo, tchau, fui!